Normalmente os pacientes diabéticos do tipo 2, obviamente, e também pré-diabéticos, eles também têm sobrepeso e obesidade. E essas condições, elas têm um certo nível de associação, quer dizer, elas estão muito associadas. O que acontece aqui basicamente é que conforme você vai desenvolvendo o seu tecido adiposo, as células adiposas, elas passam a secretar algumas moléculas, algumas substâncias que são pró-inflamatórias e prejudicam o metabolismo da insulina. Então a solução do problema, ela é fácil e não é ao mesmo tempo. Qual que é a solução? A solução é emagrecer. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos para mais um vídeo do quadro Jeff Responde. Vamos ver a pergunta de hoje. Quais os principais cuidados que um paciente diabético deve tomar com a alimentação? Essa é uma pergunta que me mandaram lá pelo Instagram, no @CominJefferson. Você pode mandar por lá a sua pergunta também ou escrever aqui nos comentários. Eu respondo a todos os comentários e quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo. Pessoal, e aí para responder essa pergunta eu vou falar para vocês o que eu utilizo aqui no consultório como conduta, mas todas essas condutas elas são embasadas pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então tudo que eu for falar aqui vocês vão encontrar nessa referência também. Bom, o primeiro cuidado ele vai de encontro com a massa corporal do paciente. Relaxa que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Normalmente os pacientes diabéticos do tipo 2, obviamente, e também pré-diabéticos, eles também têm sobrepeso e obesidade. E essas condições elas têm um certo nível de associação, quer dizer, elas estão muito associadas. O que acontece aqui basicamente é que conforme você vai desenvolvendo o seu tecido adiposo, as células adiposas elas passam a secretar algumas moléculas, algumas substâncias que são pró-inflamatórias e prejudicam o metabolismo da insulina. Então a solução do problema ela é fácil e não é ao mesmo tempo. Qual que é a solução? A solução é emagrecer. E aí para proporcionar esse emagrecimento nós temos várias estratégias nutricionais. Uma delas é utilizar dietas hipocalóricas, ou seja, a pessoa vai comer menos calorias do que o corpo dela precisaria para manter a mesma massa corporal. Uma forma bastante simples é você calcular por quilo de peso. Você pega o seu peso ou o peso do seu paciente e multiplica por 20 até 25 quilocalorias. Então imagina que o paciente pesa 100 quilos, ele tem que comer de 2.000, 100 multiplicado por 20, até 2.500, 100 multiplicado por 25. Dessa forma você consegue ter uma dieta hipocalórica que provavelmente vai conseguir proporcionar um emagrecimento. Uma outra forma é você calcular quanto que esse paciente precisa de energia por dia e jogar um déficit energético de 250 a 500 quilocalorias a menos. Utilizando fórmulas de gasto energético total e basal, você tem lá um número de 2.500 quilocalorias, por exemplo. Esse paciente, se quiser emagrecer, tem que comer de 2.000 até 2.250 quilocalorias. A redução de pelo menos 5% do peso inicial do paciente já consegue proporcionar muitos benefícios relacionados com o controle glicêmico. Então emagrecer vai ser algo importantíssimo para você controlar a sua diabetes ou a diabetes do seu paciente. A outra dica que eu daria é sobre o consumo de fibras, consumir de 25 até 30 gramas de fibras por dia. Como que essas fibras elas vão atuar? Essas fibras elas são muito importantes ali para manter o nosso intestino de uma maneira saudável e funcionando de uma maneira adequada, tanto em aumentando o bolo fecal quanto em aumentando a velocidade do trânsito intestinal. Mas não é só isso. Essas fibras elas também conseguem auxiliar diminuindo a absorção de algumas moléculas oriundas da alimentação, como por exemplo a aveia, ela consegue muito bem controlar o colesterol. Então essa seria uma outra dica que eu daria para vocês. Evitar ao máximo o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes e sucos. Ah, Jeff, mas eu posso tomar Coca-Cola Zero? Cara, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu recomendo dar uma diminuída no consumo da Coca-Cola Zero. Utiliza ela só nos finais de semana como um atenuador de danos
Por mais que a Coca-Cola Zero não tenha calorias e a galera fale que tem um adoçante que não vai prejudicar a saúde, não se esqueça que você está estimulando um hábito dentro de você. E à medida também que você toma a Coca-Cola Zero, você pode estar deixando de fazer uma outra refeição que, além de fornecer calorias, ela vai fornecer nutrientes. E a preocupação, ela não está sendo a caloria, ela está sendo a oferta de nutrientes. Reduzir o consumo de carboidratos simples. Então reduzir ao máximo o consumo, por exemplo, das bebidas que eu acabei de citar, mas também o de doces, balas, chocolates e afins. Uma outra dica que você pode utilizar com você ou com o seu paciente é a utilização de dietas low carb. O que acontece é que uma dieta normal ela pode ter de 50% até 65% de carboidratos, a depender da referência que você está utilizando. Na dieta low carb você vai fornecer só 40% de carboidratos. E a dieta low carb ela é bastante eficiente em proporcionar o emagrecimento, fazer diminuir a massa corporal à custa de gordura e preservar a massa magra. Inclusive, aqui no canal a gente já tem vídeo em que eu mostro exatamente como eu faço uma dieta low carb. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Aproveitando, já faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Também você me motiva a continuar produzindo material para vocês. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os vídeos que são publicados todo santo dia sobre nutrição, suplementação, metabolismo e ciência. Uma outra dica muito legal é você levar em consideração duas variáveis, que é o índice glicêmico e também a carga glicêmica. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade pela qual o carboidrato, a glicose, chega na sua corrente sanguínea. Já a carga glicêmica, ela leva em consideração esse índice glicêmico e também a quantidade de alimento que você está ingerindo. Por exemplo, a pessoa tem que parar de comer pão? Não, o que vai determinar se a pessoa vai comer pão é quanto de pão ela está comendo. Porque a gente sabe que o pão branco ele tem um alto índice glicêmico, mas tem uma diferença entre você comer meio pão ou então comer 10 pães. E isso é um conceito que leva em consideração a carga glicêmica. Veja, eu estou vendo a velocidade multiplicado pela quantidade. Dessa forma não haverá um alimento que seja proibido. É claro que exceto aqueles casos que eu falei para vocês de evitar os doces, sucos e também os refrigerantes. Uma outra estratégia nutricional que é muito eficiente e que vai de encontro, por exemplo, com a dieta low carb, é você aumentar o consumo de proteínas do seu paciente ou o seu consumo de proteínas. Normalmente uma pessoa tem que consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Nesse caso a gente pode recomendar de 1 grama até 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Mas tome cuidado, só faça isso em pacientes que têm a função renal preservada. E a gente sabe que a diabetes ela pode comprometer aí o funcionamento renal. Então primeiro verifica como que está a saúde dos rins do seu paciente e aí então você pode pensar nessa estratégia de aumentar o consumo de proteínas. Recomenda-se também utilizar ácidos graxos mono e poliinsaturados, como aqueles que você consegue encontrar no azeite, como você consegue encontrar em oleaginosas, castanhas, amêndoas, enfim, e até mesmo em peixes de água salgada, peixes ali gordos, como no caso do salmão ou do arenque. Esse tipo de ácido graxo, esse tipo de gordura que é oriundo desses alimentos, que você consegue encontrar nesses alimentos, consegue beneficiar a nossa saúde cardiovascular. Então é bastante interessante você incluir esses alimentos na rotina alimentar, na sua ou do seu paciente. É claro que você tem que adequar a quantidade de calorias desses alimentos com o requerimento energético diário. Então primeiro você calcula quanto de calorias o seu paciente tem que comer por dia e aí dentro disso uma parcela dessas calorias você pode distribuir para esses alimentos gordurosos. E aí por fim, um acompanhamento nutricional individualizado. Esse negócio de dieta de gaveta que a gente vê por aí, isso é uma coisa horrorosa, isso não funciona. As pessoas têm as suas devidas necessidades e também as suas preferências, você tem que considerar isso. Esquece essas dietas de gaveta, se você é paciente, vai lá e utiliza, esquece essas dietas de internet, por exemplo, vai lá e passa com uma Nutri ou com um Nutri da área que trate
pessoas com diabetes. Inclusive eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você é um profissional da área da saúde que está utilizando essas dietas de gaveta, parabéns, você está fazendo um péssimo trabalho. Eu aconselho fortemente com que você reveja as suas condutas. Pessoal, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Manda sua pergunta aqui nos comentários ou lá no Instagram, @cominjefferson. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever, vai que você se esquece.